Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira tem tendências e pendências para você, e hoje estamos aqui falando de IA. Para onde vai esse mundo aí? Estou aqui, Caio Camargo, diretamente de Santo André, São Paulo. O Fred tá por onde, velho? Eu estou direto dos estúdios Varejo Cast, em Natal, Rio Grande do Norte. Uma das bases que nós temos, né, Caio, aqui. Duas bases, base A, base B, cara. Base A, base B. Vamos lá, para a gente começar antes do nosso episódio do Varejo Cast aqui. Fred, temos nossos recados paroquiais aqui tradicionais? Temos sim, o comentário vem da Natália C.S. Nunes. Ela fala sobre aquele episódio que a gente está falando de Ketchup Zero, ranking das empresas, né, confiança. Ela fala, a farmácia de bairro vai ter que virar ponto de experiência, porque preço e conveniência vão ser imbatíveis no app. Olha, é um bom tema para a gente levantar, não só da farmácia, mas de outros mercados, para a gente levantar isso numa pauta aqui. Sim, tem muita coisa que eu acho que o ponto de venda vai ter que mudar e se transformar para brigar com preço e conveniência, mas essa é uma boa pauta, Natália, obrigado pela sugestão. Aliás, dessa matéria eu recebi um recado da minha amiga Ayana Freitas, lá da Mercado de Consumo, agradecendo a citação da Mercado de Consumo. Ayana, estamos juntos sempre, tá escutando a gente aqui, com certeza, estamos juntos aqui. Aliás, todos os amigos que nos escutam, sempre nos encontrando nos palcos da vida ali, falando um pouco dos podcasts, que nos escutam e tudo mais, é sempre bacana demais receber o carinho de vocês, viu? Inclusive, viu, Caio, quem esteve aí em Natal, fez evento aqui comigo, né, foi o Igor 3K, e quem estava com ele aqui foi a Paula, né, que faz parte da Flow Palestrantes. Ela disse que nos ouve também, viu, mandou um abraço e disse que nos ouve também. Então, abraço aí, Paula. Estamos esperando o convite para ir lá, viu, Paula? Faz tempo. Estamos esperando esse convite para ir pro escritório ali, ó, faz tempo. Preparamos essa pauta hoje para vocês, falando um pouco do mundo da inteligência artificial, de tudo que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, então a gente quer sedimentar um pouco essa conversa, ajudar vocês a se estabelecer e entender um pouco esse cenário. Tem várias reviravoltas acontecendo, ora é uma tecnologia, ora é outra, ora uma é boa, ora a outra não é boa. Tem bastante coisa acontecendo aqui, né, num turbilhão de novidades, certo, meu amigo? Certíssimo, Caio. E aí, eu sempre falo nas minhas palestras, né, porque você vem aí, por exemplo, com o Tom Zé, aquela frase do Tom Zé que diz que se você não está confuso, você está mal informado, né? Então, assim, é tanta coisa que realmente deixa a gente confuso. Eu acho que o Cloud entrou mesmo na jogada agora. Eu tenho visto muito comentário sobre o Cloud, muita gente usando o Cloud. Então, hoje a gente pode dizer que tem aí o ChatGPT, o Cloud e o Gemini. Eu gosto de falar Gemini, que é mais fácil, o pessoal entende mais rápido. Quando eu falo Gemini, o pessoal me olha meio torto, não entende muito bem, mas é o Gemini, né, cara? É isso aí. E assim, né, nossa cultura de Varejo Cast é falar menos inglês, você tá certíssimo. Não, e eu concordo com você, e a parte bacana, né, que a gente está cada vez mais rápido tendo coisas melhores ali como ferramentas, né, nessa evolução de 3, 4 anos. Mas eu vejo isso quase como uma corrida, né, hora tem um à frente, lembra o desenho da corrida maluca, né, você nunca sabia que o personagem estava na frente da corrida, e tá mais ou menos assim, tem uma hora que um passa um pouco melhor, aí já sai uma solução nova, a outra fica um pouco melhor, o outro lança um feature diferente. Por exemplo, o Claude, eu concordo com você, hoje a maioria das pessoas, engraçado, né, a gente falou no fevereiro, acho que foi, a gente falou do OpenClaw. Quase ninguém mais fala disso. Isso já ficou embutido de outras coisas ali e tal. O próprio Claude lá, né, também melhorou um pouco, né, o sistema, e agora tem algumas coisas mais automatizadas e tudo mais, junto com humanos. Tem um monte de coisa, configuração acontecendo. Essas configurações são extremamente complexas pra gente brincar aqui no podcast dessas meia hora que a gente tem. Mas o fato é que tá sempre evoluindo, né, Fred? Tá sempre evoluindo, e se manter aí no update do que é importante é difícil, manter assim atualizado com o que é importante tem sido cada vez mais difícil pro pessoal. Isso aí, né, cara? E a gente já falou aqui nos nossos episódios do quanto cada vez mais a galera tá botando dinheiro e retorno que é bom ainda nada, né? Por exemplo, a OpenAI levantou aí 122 bilhões, meu amigo Caio, e fora os bilhões já foram investidos e ainda não deu retorno, e sabe-se lá quando vai dar retorno. Então tem uma pressão muito grande aí para começar a virar isso, né, Caio? Exato, Fred. Eu acho que o grande questão é o seguinte, né? Uma coisa que a gente sempre defende, vamos lá, primeiro falando dessas ferramentas mais superficiais quando a gente fala em inteligência artificial. Essas ferramentas que o pessoal está usando para texto, para imagem, você vai brincar com cada vez ferramenta melhor. Daqui a um ano também a gente talvez nem esteja falando dessas ferramentas que a gente está falando aqui hoje, talvez estejam outros players do mercado, outras ferramentas ali. Essa é uma ferramenta que é para você brincar quase com o usuário final. Isso vai ser melhor.
O mais importante que a gente sempre defende para você é não se preocupar tanto com o que a ferramenta promete fazer por você, mas você começar a entender como é que joga esse jogo, como é que eu crio um prompt de qualidade, como é que eu começo a avaliar o resultado da IA com uma certa qualidade. A visão é uma das coisas mais importantes que a gente tem falado sobre inteligência artificial, e as pessoas ainda fazem pouco sobre isso, é avaliar, é nunca aceitar a primeira resposta que a IA te dá. Ela sempre vai puxar um pouco o saco no português literal que a gente vai falar, e muita gente reclama do excesso de bajulação de algumas IAs, né? Que tudo é perfeito, você é maravilhoso, que ideia supimpa que você Caio teve. Camargo, isso que você está falando é ótimo, que maravilha esse seu comentário. Que você me deu esse alerta, né? As pessoas se sentem geniais com isso, né? E esses são cuidados que a gente tem que tomar, né? De avaliar de uma maneira um pouco mais fria, um pouco mais precisa, né? Tanto até que algumas dessas ferramentas que o Fred até falou, inclusive o Perplexity é uma muito boa nesse sentido também, ela bajula pouco e ela é muito boa para pesquisa, né? Exatamente por isso. Então as pessoas, a linguagem, você pode encontrar qualquer uma delas ali, que você seja mais confortável. Mas o grande fato é você aprender a usar como é que o seu conhecimento ele é moldável a qualquer IA, e não é só para aquela IA que pode fazer alguma coisa específica por você, certo, Doc? Perfeito. E aí a grande questão de como está isso, né? Vamos primeiro um histórico aqui rápido, né? O varejo ele sempre evolui com tecnologia, né, Caio? E primeiro foi o PDV, né, o nosso bom e velho ponto de venda, depois veio o e-commerce, depois veio o mobile, e agora a gente parece que seria uma camada mais nova, né, uma nova camada que seria a IA. Mas, na verdade, quando a gente vê com IA, o que a gente está percebendo, e você tem falado muito sobre isso, Caio, é que não é uma camada mais nova, é uma mudança de lógica, né, meu amigo? Cara, eu tenho usado isso em palestra, que eu falo assim, quando chegou o e-commerce, mudou o onde a gente compra. Você comprava no físico, e aí você tinha um digital para comprar, você tinha um outro canal de compra. Quando chegou o mobile, e você não precisava mais do computador, o velho e bom desktop para você comprar alguma coisa no digital, o mobile permitiu que você compre a qualquer momento, todo mundo quando você compra. Eu acho que a maior mudança que está acontecendo no varejo agentico, que é as IAs entrando nessa história, na jogada, a IA virando um cliente da marca, assim como o próprio consumidor, né? É que a forma como a gente escolhe produto vai mudar. Eu acho que a grande transformação, não sei se faz sentido para você também, é que esse processo de escolha, cara, que é moroso, complicado, às vezes pra gente na digital, só por um exemplo para ilustrar isso para nossa audiência, né? Pega um celular, sei lá, top de linha, lá, o Samsung S26, sem propaganda para Samsung aqui, né? Você entra no Marketplace, escrever Samsung S26, vão cair as mesmas imagens, cara. 3, 4 páginas com a mesma fotografia, com preço parecido, e é muito difícil você decidir aquilo. E no mundo da internet está sendo cada vez mais difícil a gente escolher um produto, principalmente quando são grandes commodities ali. Então as pessoas estão querendo usar IA para IA fazer escolha. IA, resolve para mim. Onde eu compro o melhor celular? Tá aqui, entendeu? E aí isso muda significativamente para as marcas, como as marcas se encontram, certo, Doc? Antes, a tecnologia, né, Caio, melhorava o que já existia, exatamente o que você está falando. Agora, o que está acontecendo, que no nosso ponto de vista é diferente, você que está nos ouvindo, é que ela está redefinindo como o negócio funciona. Esse é o grande negócio, né? E isso fica muito claro quando você olha o que está acontecendo com as IAs nas últimas semanas, né? Porque toda semana tem notícia, né? Então, a gente não está falando, e você já deixou muito claro aí, você que está nos ouvindo, isso é importante, a gente não está falando de ferramenta, a gente está falando de infraestrutura. E aqui vai um dado bem interessante, né? O dado do MIT, falando que empresas líderes já operam com a IA integrada em todas as áreas, conectando marketing, vendas e operação. Por exemplo, a Apple deixou de ter o chefe de IA e a IA está em todos os setores, distribuída em todos os setores. Cara, essa é uma visão fantástica, que esse é um ponto que o mercado não se adequou. E eu confesso para você, no começo até achei disso também, porque, vamos lá, a gente tinha nas empresas, principalmente no varejo, o gerente de TI. O gerente de TI é aquele cara que cuidava de rede, de cabo, licença de computador. No passado, esse cara estava nessa linha de trabalho, né? Isso evoluiu. Conforme entrou o digital, virou uma unicanalidade, agora é o gerente de digital. E o cara que manjava de cabo, de software, de hardware, teve que começar a entender de crescimento, e experiência digital, por outro tempo. A gente até acreditou que a IA ia começar por esse caminho. Muita gente até montou lá o Chief Artificial Intelligence Officer, o Caio, né? A gente brincava com o meu nome também, mas o Caio nas empresas ali. E, cara, cada vez mais eu vejo exatamente isso que você tá vendo, Fred. Não existe. O cara do RH tem que entender de IA. O cara do marketing tem que entender IA. O cara da logística tem que entender de IA. Não porque IA é um assunto diferente, mas é que IA é igual a internet, cara. IA é igual usar o computador, o Windows, o Office. É requisito básico hoje de alguém que está antenado no mercado de trabalho, alguém que está trabalhando no mercado de trabalho. E sim,
a inteligência artificial, ela é uma espinha dorsal. A tecnologia, ela é uma espinha dorsal das empresas em termos de produtividade, em termos de qualidade de trabalho, em termos de produção, né, de conteúdo, seja o que for. Então, realmente faz sentido isso, né, cara? Deixou de ser aquela coisa cada vez mais alocada e tá permeada pelo trabalho como um todo. Por isso que a gente fala que IA é infraestrutura, né? É isso aí, Caio. E assim, uma das mudanças assim que a gente vê, né, essa questão de você trazer de setorização e a distribuição por toda a empresa, isso me lembra muito como a gente falava do RH, né? Que isso a gente fala até hoje, algumas empresas fizeram, que todo mundo é RH, né? Que o RH não é um setor só, o líder de cada setor tem que ter um pouquinho do RH e levar. Então é mais ou menos isso, né? E aí outra coisa, né, Caio, que muda, além da IA ela virar infraestrutura, muda também o conteúdo, né? Que o conteúdo não é mais conteúdo, né? Isso é uma das mudanças, inclusive, que algumas pessoas consideram muito subestimadas, né? A produção de vídeo. Hoje, com ferramentas como geração de vídeos por IA, cada geração tem, assim, claro, tem limites, né? O Google View, né? VEO, né, tem limite ainda pequeno, 4 a 8 segundos, né? Não, mas o pessoal vai fazendo vários em dia, vai fazendo uma novelinha e vai juntando depois, o pessoal junta depois. Os caras encontram uma maneira, né, de fazer. Tem sempre um jeito. Então, assim, cada segundo é bem pesado, mas você não cria mais um vídeo. Exatamente o que você falou, você cria bloco de cenas, né? E aí depois você vai costurando, né? E isso muda também o jogo, porque produzir conteúdo fica mais rápido. Testar criativos fica mais barato. Iterar vira padrão, né? Ou seja, no varejo significa uma coisa, conteúdo deixa de ser campanha e vira sistema de venda contínua. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Cara, eu acho que o bacana dessas IAs e tudo que tá gerando aqui é que exatamente a gente falava no começo, né? A IA é como se desse um superpoder para as pessoas. E de fato, no passado, se a gente fosse pensar em pegar alguém para usar o teu produto, para fazer uma propaganda, e pode ser uma foto também, a gente tinha que pensar em estúdio, foto, fotógrafo, câmera, né, luz, decorador, maquiador, cabeleireiro. Cara, isso simplificou demais. Só que tem um porém nisso, né? Eu acho que sim, a gente consegue criar algumas coisas superficiais, para muita gente isso ainda funciona, só que a nossa visão e o nosso julgamento sobre esse tipo de coisa tem também sido amplificado. Então no começo era bacana você ver lá um avatar no TikTok com uma ferramenta lá, falando da ferramenta e falar, puxa, que legal, dá pra fazer isso. Hoje que eu vejo que as pessoas têm quase uma aversão a isso, ela fala, mas isso aqui é IA, entendeu? Isso aqui não é de verdade.
Então, assim, existe um desmerecimento, né, da arte mal feita, da coisa mal planejada, da coisa mal criada com IA. Texto, por exemplo, né? Você vê no LinkedIn as pessoas escrevendo texto. Quando o texto tá muito num clichêzão de IA, você fala, pelo amor de Deus, cara, isso aqui eu não vou nem continuar a ler. E aí, assim, sim, existe uma produção de conteúdo massiva na internet, seja vídeo, texto, foto, tanto faz. Mas coisa com qualidade tá raro. Então, assim, quando a gente encontra uma coisa boa para ler, para ver, para assistir, para dar risada, funciona. Né? Tem até as novelas de frutinhas, que o pessoal tem comentado muito na internet, né? Fazendo um baita de um sucesso as novelas de frutinha, mas isso são coisas efêmeras, cara. Daqui 2 semanas a gente tá falando de outra coisa que tá viralizando, de outra pegada, certo? Como um meme. Exatamente, né? Então a gente vê tudo isso e... Aí a gente vê ó, o TikTok navegando muito nessa nova produção de vídeo. E tem também o What Now, né, Caio, que a gente até foi mencionado lá na NRF e que nos Estados Unidos está crescendo bastante, que é uma ferramenta muito parecida com o TikTok, só que uma outra pegada. Eu estava vendo uma entrevista do CEO deles, nos Estados Unidos, falando que um dos produtos que mais vende lá são aqueles colecionáveis de cartas de esportistas, né? Beisebol. Já ia achar aquele Pokémon, já ia achar que é o Altinago lá que coleciona Pokémon também, né? Exatamente. Vou fazer uma adenda para nossa audiência. Sim, existe um ruidinho na frase na voz do Fred. Não é culpa dele, o vizinho de cima dele tá produzindo uma obra e não tem jeito, pessoal, a gente tem que gravar, não podemos deixar vocês na mão, e nós estamos tentando fazer um exercício hercúleo aqui para tentar entregar esse conteúdo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham paciência com a gente aqui, mas vai dar certo. A gente tá se intercalando aqui, tentando pegar uma sobra de espaço ali da serra, mas acontece na vida de todo mundo. Todo mundo que já fez, reunião online já sofreu isso alguma vez na vida, certo, Fred? Certíssimo, é esse trabalho. Assim. Vocês não ouvir muito, ouvir pouco, os méritos totais aí para nossa nave-mãe, Yannis Maciel. Exato. Seguindo, Fred, vamos falar mais de IA como infraestrutura, meu amigo? Vamos lá. Vamos falar o fim da IA única, né? Esse é um terceiro ponto aí. A gente já falou da IA como infraestrutura, já falamos da mudança no conteúdo, que o conteúdo não é mais conteúdo, e agora tem o fim da IA única, né? Outro movimento que é bem silencioso e gigante. Durante anos a pergunta é, qual a melhor ferramenta? E a gente ainda vê muito isso, né, Caio? O pessoal, essa nova ferramenta, esqueça o ChatGPT, esqueça isso, né? Mas parece que... Isso é horrível, cara. Isso é um absurdo na internet. Pelo amor de Deus, você que não só disse, não cai nessa história. Que tem sempre uma coisa melhor. Aliás, porque o que eles se dizem que é melhor, na outra semana é diferente. Então não cai nessa história, por favor. Caio, vamos lá. Qual a melhor ferramenta? É você. A melhor ferramenta é a pessoa, cara. A melhor ferramenta é a gente se evoluir. Eu acho que quando você está buscando conhecimento, você vai conseguir fazer resultado de qualquer ferramenta. Tem uma coisa que eu brinco como metáfora, Fred. Pega lá o Word, entendeu? Word é uma ferramenta igual para todo mundo, certo? Tem quem não consegue escrever um bilhete, tem quem escreve um best-seller. Então não é a ferramenta no final do dia, cara, são as pessoas, cara. Então assim, eu acho que o grande software que vai ser sempre benéfico buscar o desenvolvimento são as próprias pessoas, né? Óbvio, vai ficar um botão mais fácil, um comando mais fácil, mas tecnicamente falando, né, o que entregava hoje, o que uma ferramenta como um ChatGPT ou um Claude entrega hoje versus o que ele entregava 1 ano atrás ou 3 anos atrás no começo da história, não é tão diferente. A gente que está evoluindo no prompt, a gente está evoluindo na linguagem, porque essas diferenças que existem, consumo de energia, velocidade de resposta, né? Elas são mínimas para o que a gente tem utilizado, sabe? Eu acho que se você tinha uma ferramenta que entregava em 30 segundos a resposta, hoje ela entrega em 15 segundos a resposta, para a absoluta maioria dos usuários não faz a menor diferença. Vai fazer para uma empresa grande que tem um dado massivo, tem que processar milhões e bilhões de informações. Então essas coisas são significativas nesse volume de trabalho. Mas para você que faz imagem, texto em casa, fotinho, galera, quase tudo igual. É verdade, cara, concordo demais. E tem um ponto, né, em relação a essa questão do fim da IA única, né? A gente já não faz sentido, a gente sempre achou que isso não faz sentido, mas agora tem um outro ponto, né? Qual a melhor ferramenta? Por que isso não faz mais sentido pra gente? Porque o modelo que está se fortalecendo é o modelo multi-IA. Uma IA escreve, outra gera vídeo, outra cria voz, outra analisa performance, outra executa campanhas. Por exemplo, o ChatGPT deixou de ter o Sora, né, que é era a sua de vídeo, inclusive deixou um contrato de bilhões com a Disney, né, que usava essa parte de vídeos. Ou seja, você tem que montar a sua arquitetura para usar as multi-IAs daquilo que ele atende, né, Caio?
Exatamente. E a gente está vendo, né? O próprio Claude começou, assim, os grandes entusiastas do Claude no início foram, de fato, os desenvolvedores de programa, cara, porque ele realmente era uma ferramenta mais específica para isso. E agora está entrando nessa seara de múltiplas, de outras coisas, de outras composições, né? O Gemini da Google também integrado às ferramentas. Eu só vejo quem tá. O único que eu acho que tá um pouco perdido nessa história ainda é a Microsoft, né? Que tinha lá alguma coisa, tem a OpenAI junto com eles ali, mas se perdeu no vento ali. O Copilot, por exemplo, ele não é citado quase nunca pelas pessoas como ferramenta favorita. Inclusive, algumas pessoas de escritórios estão presos com o Copilot porque licença do escritório, da marca, e os caras não conseguem produzir nada com aquilo direito, cara. Então, assim, é complicado. Né? Também já fiz alguns exercícios de outras ferramentas também que às vezes o resultado não é tão bom assim, acontece. A turma que sofre com o Copilot é a mesma que sofre com o Teams, né, cara? Exatamente. E olha, eu sou Microsoft, assim, cara, eu gosto pra caramba de Microsoft, mas assim, fato é fato, né? Fato é fato, não é a melhor ferramenta, cara, não tem como. E aí o dado relevante também da mesma pesquisa do MIT é que empresas que estão melhorando seu desempenho, né, sua performance, já usam múltiplos modelos e agentes trabalhando, né? Então, ou seja, o que muda para o varejista é que ele deixa de ser usuário de ferramenta e passa a ser o construtor de uma plataforma, de um sistema que vai ali operando o que ele precisa, do marketing a dados, análise. Então, isso é que é interessante, né, cara? Exato, Fred. E um outro ponto importante que a gente vê quando a gente fala de varejo, de dados, de áreas ali como marketing, operação, logística, tem uma outra IA rodando por trás, né? Que a gente tem o pessoal da OneBid aqui, nosso patrocinador, né? Realmente só para gestão de estoques, para ruptura, né? Para disponibilidade de produto, como está no tema deles. Então, assim, esse bastidor é um bastidor diferente, que a IA realmente, né? Essa IA com tonos de generativa ou até a IA agêntica, ela tem criado processos de evolução nas empresas, né? Para melhorar a rota, para melhorar o produto, para precificar, para comparar, fazer comparativos com a concorrência, né? Está fora dessa rota que a gente está falando de criar texto, imagem e vídeo aqui, né? Do conteúdo em si. Mas tem essa IA que é super poderosa, né? Rodando no back-office das empresas, que essa sim é a grande espinha dorsal do todo, né? É isso aí. A grande mudança nisso, né, Caio, é essa questão da IA como infraestrutura, é porque a IA ela não está só mais sendo usada como um assistente, como um assessor, né, que a gente falava ali, ela está começando a decidir, né, e a gente trouxe isso da NRF, né, a gente está saindo do faça você mesmo para o faça por mim, lembra? A gente usa isso na nossa palestra. Então, hoje, por exemplo, já é possível prever, né, com a IA operando, prever qual cliente você vai abordar, definir o melhor momento de oferta, ajustar preços em tempo real, gerar conteúdo baseado em performance, automatizar atendimento com o contexto todo, né? E mais do que isso, né, começa a surgir agentes que executam, que é o comércio agêntico que você falou. Exato, e sempre, mas apesar de tudo, tem sempre aquela história. Não é porque existe uma tarefa automatizada que não existe supervisão. O grande ponto aqui, não importa se a gente está querendo, olha, a partir deste ponto, tome 2 ou 3 decisões à frente, até que seja um ponto de checagem. Mas é necessário ter sempre alguém supervisionando essas respostas. Pode acontecer como já aconteceu, por exemplo, em chatbots que estavam automatizados, que foram dados desconto ali de 90%, 95%, quase zerou o preço, porque o outro lado foi habilidoso em saber manobrar a conversa com a IA. Então, existe um cuidado ali, né, de ter pessoas ainda olhando o processo. No final do dia, a máquina não pode ser responsabilizada por uma má decisão. A responsabilidade são das áreas, são dos departamentos, são das pessoas que estão à frente do departamento. Então, assim, se você automatizar um processo, né, tem que sempre ter alguém checando ali exatamente para que tenha uma responsabilidade corporativa. Quando a gente fala de marketing, cara, teve uma empresa que fez algumas artes, não vou citar a empresa nem o Play, né, campanha, mas fizeram lá numa época promocional, uma campanha com uma atriz global, deu super certo fazer as imagens com IA, só que quando chegou no ponto de venda nada funcionava, e na hora de ter que refazer essas ferramentas, até porque a IA não consegue criar a mesma pessoa, tinha um problema nisso, tiveram que jogar tudo fora, chamar a pessoa de volta para fazer no old school lá de fotografia, vídeo. Então, existe um cuidado muito grande, né, de como a gente automatiza a ferramenta. Então, assim, automatizar é bom, mas tem sempre alguma supervisão ali no processo. Perfeito, aí eu me lembro até, né, Caio, assim, a gente vê como esse comércio agêntico vai ficando forte, do faça por mim. Você mesmo, quando visitou a exposição lá na NRF, você trouxe alguns exemplos, por exemplo, a Tata, né, que já tem toda aquela estrutura de tomada de decisão, de orquestração, a gente, por exemplo, a Shopify,
com a conexão, por exemplo, a Gap se tornou a primeira loja do varejo a vender direto pela IA, né, de uma forma geral, ou seja, de fazer o comércio agêntico funcionar. Lembra que você falou da Caster também, que é aquela que você fica com um avatar para você e aí aquele avatar sempre se repete, ou seja, já existem soluções para isso, né, Caio? Ou seja, a gente parte para menos operação manual e mais inteligência contínua, né? Não, exato. E sempre acho que, assim, vai ter sempre essa evolução, né? É uma coisa contínua, a operação a gente tem que estar de olho e tudo mais. Bom, vamos então para falar um pouco das pendências do varejo, né? A gente está falando aqui do tema, falamos de maneira quase filosófica aqui sobre esses caminhos da IA, coisas para você fazer, para se atentar a usar a IA para automatizar o teu trabalho, né? Ou tua operação de negócios. Quais são as pendências que a gente pode estar de olho aqui que o varejo tem que correr atrás, Fred? Bom, primeiro, o varejo está testando a IA de forma pontual e a gente já viu que não é mais uma ferramenta pontual. Segundo ponto, integração sem integrar as áreas, né? É outra coisa que a gente falou, ela tem que estar transversal em todas as áreas do negócio. Outra, dados, né, Caio? A gente sempre fala que IA sem dados é difícil ou impossível. E, por fim, a ausência de visão de sistema. Então, o principal erro e pendência é tratar a IA como ferramenta quando ela já virou estrutura do negócio, Caio. Exato, Fred. Por isso que o movimento não é técnico, é um movimento mental. E aí 3 mudanças que vão precisar acontecer, tá? Sai do uso e vai direto para arquitetura, transformar conteúdo em sistema contínuo, estruturar dados como ativo. Lembrando, né, pessoal, quando a gente fala de IA aqui, né, não é ferramenta, não é pensar de uma maneira diferente, é talvez repensar todo o modelo de negócio através das oportunidades que a IA tem. E não só pensar em colocar a IA para resolver um processo ou um atalho no seu negócio. Tá? A IA ela é mais poderosa do que isso e a gente pode usar isso como infraestrutura. Então, como infraestrutura, faz sentido. E lembrando do mote de tecnologia que a gente usa há muito tempo, né? Tecnologia tem que começar não pela tecnologia, não é a tecnologia mais sofisticada que você tem que tentar trazer para a tua empresa. Qual é o problema que você precisa resolver? O que na jornada precisa ser repensado? O que na operação está sendo falho, como ato falho? Então, a partir dali, você vai buscar soluções que estão no mercado disponíveis e ver se faz sentido para o teu negócio, mas nunca do passo contrário. Não é porque existe uma ferramenta revolucionária de vídeo que você precisa trazer para o teu time de marketing de forma imediata, se eles estão resolvendo bem o que está resolvendo em casa, certo? Então, assim, se você tem é sempre pensar primeiro no problema, depois na forma, certo? Ô, Caio, e aí a gente passa, né, o resumo total é que a gente teve um momento que era mobile first, né, você desenvolvia as coisas primeiro com mobile, agora é IA first. A IA vê que oportunidades e caminhos e possibilidades o seu negócio tem para performar melhor, para potencializar, né, a capacidade e habilidades das pessoas dentro do negócio. Exatamente. E desta forma aqui, a gente, com algumas marteladas e umas serrinhas rodando ao fundo ainda. Mil desculpas. A gente tem, não é culpa sua, é culpa do vizinho, mas a gente termina esse episódio aqui do Varejo Cast para vocês. Lembrando, toda terça-feira Tendência e Impedência, quinta-feira tem Varejo Cast News, às quartas algumas entrevistas para vocês. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.